Olá, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico, um canal voltado para a análise dos eventos geopolíticos e macroeconômicos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o caso das lojas americanas e fazer reflexões geopolíticas sobre o que pode estar acontecendo de verdade e previsões para o futuro no cenário internacional. Rememorando rapidamente, há poucos dias atrás o CEO das lojas americanas fez um pronunciamento ao mercado apontando que detectou uma possível fraude no balanço das lojas americanas e dando a entender também que os gestores tinham conhecimento, os sócios majoritários, a 3G Capital, que é coordenada pelo Jorge Paulo Lemann, pelo Beto Sucupira e pelo Marcel Telles. Antes de eu falar propriamente das americanas, vou contar um pouco da história do Jorge Paulo Lemann. Ele vem de uma família já de comerciantes há mais de 500, 600 anos. É de uma família proeminente e ele começou a ascender no mercado financeiro a partir dos anos 70, quando ele se tornou sócio do Banco Garantia. Foi um banco muito proeminente no Brasil, chegou a ser comparado como o Goldman Sachs do Brasil e era um banco muito moderno à época. Em 98 ele foi incorporado pelo Credit Suisse. O Credit comprou ele. E hoje ele atua como a denominação do Credit, né? O Jorge Paulo Lemann foi crescendo em sua carreira, sempre brilhante, e fundou a 3G Capital, junto com o Beto Sucupira e o Marcel Telles. E uma das últimas jogadas dele, das mais brilhantes, foi quando ele fundou a Ambev, fruto da fusão da Brahma com a Antártica. E no momento em que ele cria a Ambev, ele passa a dominar 70% do mercado de cervejas do Brasil. Em 2004, posteriormente, ele incorpora uma cervejaria belga, a Interbrew, e acaba criando a Bembev, que é até hoje a maior cervejaria do mundo. Quando o 3G Capital, liderado pelo Jorge Paulo Lemann, fez essa operação da maior cervejaria do mundo, uma consequência prática foi que eles acabaram chutando do mercado brasileiro grande parte das empresas estrangeiras do setor de cerveja, principalmente as cervejarias norte-americanas, o que deve ter incomodado, obviamente, os norte-americanos. O Jorge Paulo Lemann também, ele financia uma série de think tanks no Brasil com o objetivo de influenciar o pensamento político brasileiro. Então ele idealizou o movimento Eu Acredito, o movimento Livres, a própria Fundação Lemann, o Renova BR, a Fundação Estudar, e ele tem ainda a Constellation Asset Management, que é liderada pelo Florian Bartunek, excelente gestor, por sinal. Muitas desses think tanks americanos, eles são denunciados por induzir um certo tipo de pensamentos que nem sempre são, para muitos setores da sociedade, os mais adequados. Então, é a favor do controle de armas, tem algumas políticas de controle parental, vide legalização de aborto, enfim. Em outro espectro, ainda dentro do espectro político, mas ele é conhecido por financiar alguns candidatos de partidos políticos dos mais diversos espectros ideológicos, né? Então, por exemplo, no PDT ele financiou a Tabata Amaral, talvez a mais famosa. No Novo, ele financiou o Matheus Bandeira. No PSB, o Renan Ferreirinha. E na Rede, o Lira Neto. Ele chegou a eleger alguns deputados e esses deputados receberam o apelido até um pouco pejorativo de bancada Lemann. É importante a gente entender que é uma reflexão, né? Esse pessoal foi financiado por um think tank que é do Jorge Paulo Lemann, e dentro da doutrina do Follow the Money, a gente pode refletir sobre quais interesses esses deputados vão atender, né? Será que é realmente o interesse popular ou é o interesse do patrocinador, né? Afinal, quem paga o show escolhe a música que vai tocar. Então fica uma reflexão. O Lemann é hoje um dos homens mais ricos do planeta, ele mora na Suíça. Tanto o Lemann quanto o Sucupira quanto o Telles
não são cidadãos exclusivamente brasileiros. O Lehman, se eu não me engano, tem 4 passaportes, suíço, alemão e mais um que eu não me lembro. O mesmo com o Sicupira e com o Teles. Então, eles não têm um vínculo tão forte com o Brasil. Lehman é um dos homens mais ricos do planeta e é, obviamente, um dos homens mais ricos, mais influentes do Brasil, vide o hall de políticos que ele consegue eleger. Agora, voltando um pouco para as americanas, mas ainda no cenário do ano anterior. O Lehman, ano passado, teve a Brasil Conference nos Estados Unidos e ele fez uma declaração que foi muito polêmica, que foi, abre aspas, ano que vem o Brasil terá um novo presidente. A declaração não foi bem recebida porque, apesar dos institutos de pesquisa estarem indicando à época uma vitória do Lula por grande margem de vantagem, muitos desses institutos eram financiados com dinheiro da Fundação Lehman, que é um dos think tanks dele. Então, dá a impressão de que ele estava tentando induzir o eleitor a votar exatamente no Lula, até porque a realidade se impôs, né, e mostrou que a vantagem do Lula contra o Bolsonaro foi de menos de 1,5 milhão de votos. Então não tinha toda aquela distância que os institutos de pesquisa patrocinados pelo Lehman apontavam. Então era um indício claro de interferência, né? Bom, agora voltando para as americanas, é importante a gente entender que o escândalo estoura logo que o Lula assume, né? Num cenário que é bem controverso, que é o CEO que fez a denúncia, ele tinha assumido há 10 dias. E como que ele, em 10 dias, tem capacidade de detectar esse esquema fraudulento se todas as gestões anteriores não detectaram? Aparentemente a informação veio de fora, né? Ela estoura logo que o Lula assume. E quem que vai defender as lojas americanas no processo movido pelo BTG Pactual, no STJ, é o Zanin, que é advogado do Lula e que é cotado para ser o próximo ministro do Supremo. Então também muitos leem, né? A mente mais analítica vai ver que é um indício de que algo está sendo orientado para que tudo acabe em pizza, né? Afinal, o Zanin é advogado do Lula e próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria nesse vídeo também explorar uma outra hipótese, que é a seguinte. É a hipótese de usar o escândalo das americanas como uma ferramenta de guerra híbrida para sabotar a economia brasileira. O que é guerra híbrida? Eu vou fazer um vídeo profundo sobre guerra híbrida ainda, é importantíssimo a gente entender esse conceito. Mas guerra híbrida é basicamente uma guerra que não é lutada com meios cinéticos, ou seja, tiro, porrada e bomba. Então as guerras, por muito tempo, foram lutadas com base no tiro, porrada e bomba, mas depois foi se percebendo que existem outras técnicas muito mais eficazes. Por exemplo, a desinformação, a manipulação, a guerra psicológica, a lawfare, que é a utilização dos institutos jurídicos e dos instrumentos jurídicos e das instituições jurídicas para sabotar o desenvolvimento de um país, o que faz a gente fazer uma reflexão sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal, que era provocado por partidos nanicos, por exemplo, o PSOL, para o PSOL movia ações e muitas vezes esses pedidos eram deferidos para o Supremo em clara ofensa ao interesse soberano do Brasil, né? Então, são ferramentas de guerras outras que não a guerra cinética, tiro, porrada e bomba. Isso é guerra híbrida. E a minha hipótese é se esse escândalo das americanas não é uma ferramenta de guerra híbrida. Por quê? Quem controla as americanas é a 3G Capital, que também controla a Ambev. Então, Lehman, Sicupira e Teles também são, digamos assim, os donos da Ambev. E qual que é a questão envolvendo a Ambev? A Ambev é uma empresa muito poderosa no Brasil, no mundo, tanto é que expulsou as empresas norte-americanas de nosso território e talvez
o objetivo aqui seja atingir a Ambev. Vamos aos pontos. Uma associação de cervejeiros, alguns dias atrás, fez uma denúncia de que a Ambev também está fraudando balanços contábeis na mesma forma que as lojas americanas estavam fraudando, ok? Eu vou sair um pouco desse cenário, eu vou falar um pouco do discurso histórico envolvendo guerra híbrida no Brasil. Quando a Dilma Rousseff caiu, ela sofreu o processo de impeachment. O presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama, do Partido Democrata. Muitos iludidos acham que, porque há uma proximidade ideológica entre a esquerda brasileira e a tal da esquerda americana, os democratas, portanto, seriam aliados e afinados com a esquerda, com a Dilma Rousseff, por exemplo, e com o Lula. Mas isso é um ledo engano. Isso é uma ferramenta para induzir a população a acreditar nisso. Eu vou provar isso para vocês. Vocês se lembram das imagens em que o Barack Obama cumprimenta o Lula numa reunião, eu não lembro onde. Ele dá um abraço no Lula e chama o Lula de The Man, o cara. Essa imagem viralizou e foi utilizada, claro, como propaganda política. Mas isso é uma imagem de YouTube facilmente consumível e digerível e o público aceita. O problema é quando você vai aos livros e tem que ler, por exemplo, a biografia do Barack Obama. E na biografia do Barack Obama, ele definiu Lula, abre aspas, como um líder que tinha os escrúpulos de um chefão mafioso. Portanto, uma coisa é o que acontecia em frente às câmeras, you are the man, abraço Lula, e outra é o que acontece por trás das câmeras, nos bastidores, um líder com os escrúpulos de um chefão mafioso. Eu gostaria de falar também um pouco da Hillary Clinton. Ela era secretária de Estado no governo Obama. E ela, com aquela pretensa superioridade moral dela e alinhamento com as pautas identitárias, que faz ela praticamente uma heroína, principalmente da esquerda, ela tentou sabotar imensamente o poder, o governo brasileiro, inclusive o governo Dilma. Principalmente na área de comércio internacional e defesa de soberania. Eu não vou me estender muito nisso. Ela tentou, a Hillary Clinton conseguiu, na verdade, boicotar um incipiente programa nuclear brasileiro que tinha se idealizado à época. Se você quiser saber mais sobre isso, você entra no YouTube e digita Celso Amorim e Hillary Clinton. O Celso Amorim, ele era o chanceler brasileiro à época e ele tem vários relatos sobre essa interferência norte-americana por via da Hillary Clinton na consecução de interesses americanos e atrapalhando o interesse brasileiro. Então, sim, o Partido Democrata Americano contribuiu para... combateu, vamos falar assim, o Lula e a Dilma também, tá? Nessa época em que começa a crise política no Brasil, também explode a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato, ela tem dois pontos que chamam a atenção para qualquer pessoa, né? Principalmente para quem é do métier. Ela foi uma operação em que o Poder Judiciário atuou com extrema eficiência, o que não é muito padrão do Brasil, né? O que leva, inclusive, alguns a aventar a hipótese, será que teve alguma contribuição externa? E por que teria uma contribuição externa para a Lava Jato para combater a corrupção no Brasil? Olha só, nós somos a polícia do mundo, né? Bom, acontece o seguinte, né? A Lava Jato foi formatada de uma maneira que alguns corruptos foram presos, não todos, hoje estão todos na rua, mas as empresas faliram, né? Ou entraram em recuperação judicial e o Brasil passou a contar com uma imensidade de desempregados. Essas pessoas, esses funcionários dessas empresas foram para as ruas, né? Gerando desemprego. Fora isso, também muito grave, e no ponto de vista geopolítico até mais grave, é o seguinte. Essas empresas que faliram, dos mais diversos setores, construção civil, alimentos, enfim, elas abriram espaço com sua falência e ou recuperação judicial, elas abriram espaço para empresas americanas, né? Exemplos práticos, tá? Pouca gente sabe, mas depois da guerra do Kuwait, a OAS e a Odebrecht foram contratadas para reconstruir parte da região
e também fizeram acordos, inclusive, com Saddam Hussein para a construção de estradas no Iraque, tá? Então, a OAS e a Odebrecht já tem contratos antigos com esses governos no Oriente Médio, e depois que os americanos invadiram o Iraque, e destruíram o Iraque, por sinal, a Odebrecht e a OAS participaram do esforço de reconstrução do Iraque. Então, quando elas saem da jogada, você abre espaço para os players americanos entrarem. Eu gostaria de lembrar também que o Iraque foi invadido sob a alegação de que haviam armas de destruição em massa no Iraque. Essas armas não foram encontradas nunca, e quando ficou evidente que tinha sido uma fraude promovida pelo Rumsfeld e pelo Colin Powell, aí o discurso mudou e virou lindo, aquela coisa maravilhosa de defesa da democracia. E tem gente que ainda acredita nesse discurso no Brasil hoje, né? Enfim, vamos continuando, né? Enfim, Saddam não tinha armas de destruição em massa, mas aí depois se converteu em defesa da democracia. Destruíram o Iraque, destruíram a Síria também, com esse discurso também de defesa da democracia. Saddam Hussein chutado, Gaddafi chutado na Líbia, Síria destruída, e OAS e Odebrecht tomando boa parcela desses mercados. Aí elas quebram por causa da Lava Jato, que deveria simplesmente, como é em qualquer país civilizado no mundo, você prende os corruptores e os corruptos, mas não prejudica a empresa, né? Mas enfim, Brasil. Algumas empresas que substituíram a OAS e a Odebrecht no Iraque. Halliburton, que já teve entre seus quadros societários o ex-presidente dos Estados Unidos George Walker Bush, tá? Também teve como sócio o Dick Cheney. Outra empresa, Parsons Delaware, que teve no conselho de administração Donald Rumsfeld e a Condoleezza Rice. E a General Motors também, Condoleezza Rice e Dick Cheney, ok? E até a esposa do Dick Cheney, eu esqueci o nome dela, eu acho que é Elaine Cheney. Outras empresas que tomaram o espaço que era da Odebrecht e da OAS foram empresas europeias, por exemplo, a Siemens, o HSBC com linhas de crédito, a Interplan e a Eaton. Então, o Brasil perdeu essas empresas para dar espaço para empresas americanas e europeias. Isso é um fato. Tá? Qual que é o risco aqui? Uma lava-jato da Ambev. Então, veja, há uma desconfiança plausível do mercado sobre o que acontece com as americanas, como os gestores são os mesmos, né? Da 3G Capital. Então, há automaticamente uma suspeita sobre a Ambev. Então, qual que seria a estratégia? Enfraquece ou quebra a Ambev, ou deixa em recuperação judicial, ou faz ela perder fatia de mercado. Com uma crise política, provavelmente o governo Lula sai enfraquecido. Eu vou explicar sobre enfraquecimento do governo Lula daqui a pouco. E isso abre espaço para um possível impeachment do Lula. Quem assume? Geraldo Alckmin, seu vice, que é muito alinhado ao capital transnacional. E o Alckmin inicia esse processo de abertura do mercado para as cervejarias americanas, uma vez que a Ambev perdeu espaço. Lembrem-se do seguinte, o governo hoje é o Joe Biden, também democrata, alinhado a Hillary Clinton e aliado a Barack Obama, tá? Eu sei que o Obama para vocês é lindo, para muita gente ele é um herói, mas poucos sabem, foi o presidente que mais matou através de botão na história dos Estados Unidos, tá? Apesar de ter ganhado o prêmio Nobel. Mas também Henry Kissinger também ganhou um prêmio Nobel, ele patrocinou um genocídio. O Yasser Arafat também era um terrorista, ganhou um prêmio Nobel. Então, não sei se diz muito, né? Enfim, vamos continuando. Então, hoje a gente tem o governo Biden, que é governo democrata. E uma coisa que eu queria falar é o seguinte: eu não acredito que nenhuma das opções do processo eleitoral brasileiro eram favoráveis ao governo americano. Nem o Lula, nem o Bolsonaro. Então eu não acredito, por exemplo, que o Lula vai ser o capitaneador
dessa abertura de mercado para empresas americanas no Brasil. Eu vou explicar o porquê. Primeiro falando do Bolsonaro. Por que o governo americano não queria o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro ele cometeu alguns erros estratégicos. Logo que ele assumiu, ele se alinhou automaticamente com os Estados Unidos. Tanto é que rolou ao mundo aquela cena dele batendo continência ao Trump. Ele também chegou a aventar a hipótese de nomear o próprio filho como embaixador dos Estados Unidos, o que seria um absurdo. E ele também aventou a hipótese de mudar a embaixada brasileira para Jerusalém, o que foi tido como uma provocação aos árabes, uma medida muito estúpida porque provocou os árabes, que eram grandes consumidores do nosso mercado de carne. Afinal, o Brasil é o maior exportador de carne halal do mundo. Então, o governo Bolsonaro fez um alinhamento inicial muito automático com o governo americano, mas a minha sensação, eu posso estar errado em relação a isso, é que o Bolsonaro ao longo do tempo foi percebendo que ele fez besteira. Ele deve ter sido instruído pelo corpo diplomático, pelo aparato de inteligência, e ele foi se afastando do governo americano. Tanto é que, pouco antes da explosão da operação especial na Ucrânia, o Bolsonaro foi visitar Vladimir Putin e também rodou o mundo a imagem dele muito ao lado do Vladimir Putin, demonstrando simbolicamente certa intimidade, enquanto o Emmanuel Macron, também conhecido como Emmanuel Lacron, o emissário do interesse do clã Rothschild na França, né? Ele foi visitar o Putin e o Putin pôs a uma mesa de 7 metros de distância usando máscara, ainda para mostrar o distanciamento do eixo russo com os franceses, portanto a proximidade com os brasileiros. Só que essa proximidade com a Rússia incomodou os Estados Unidos, e os Estados Unidos, como sinal disso, mandaram para o Brasil 2 vezes o William Burns, que era o diretor da CIA, e também o Anthony Blinken, atual secretário dos Estados Unidos. A secretária de Estado dos Estados Unidos, que era a função da Hillary Clinton no governo Obama. E a alegação oficial é de que eles estavam muito preocupados com a democracia no Brasil, afinal eles sempre estão mesmo, né? Eles estão preocupados com a democracia do Iraque, na Síria e na Líbia. Tem gente que acredita nesse discurso ainda. É inacreditável, mas é verdade. E assim, eles estavam muito preocupados com o sistema democrático brasileiro, e eles queriam obrigar o Bolsonaro a aceitar o resultado das urnas. Eu só tenho uma pergunta, né? Não estou entrando aqui na questão envolvendo urnas propriamente, se é seguro ou não, mas assim, eu não me lembro do povo brasileiro ter eleito o governo americano como procurador de seu interesse, né? Então, ado, cada um no seu quadrado. Eles não têm que dar pitaco no processo eleitoral brasileiro. O mais impressionante é que a esquerda brasileira aplaudiu essas medidas de pressão em prol da democracia e preocupação com o processo eleitoral, né? A esquerda aplaudiu. Mas a direita também fez merda. Por que o Lula não é... eu vou explicar a merda da direita. Por que o Lula não é uma boa opção também para os Estados Unidos? Porque o Lula também comete o erro estratégico de ter um alinhamento muito automático com os BRICS. Eu acho certo os BRICS, eu apoio a iniciativa, mas eu acho que fica muito patente esse alinhamento automático. Ele tem que ser mais sutil. E, para quem não sabe, os BRICS são uma união de países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o problema é que se os BRICS vingarem, né, é o início do processo de quebra do monopólio dos Estados Unidos no cenário internacional, e é o início do processo de abertura de portas para um mundo multipolar. Perfeito? Então os Estados Unidos perdem a sua extrema relevância no cenário internacional. Tanto é que o Joe Biden ele tem dado uns recadinhos aí, ameaçando veladamente o Brasil, caso se aproxime dos BRICS. E o pior é que nesse caso a direita aplaude. A direita acha lindo. Então, para a gente ver como a gente tem que superar esse maniqueísmo direita-esquerda e pensar na soberania e no nacionalismo brasileiro, na superioridade dos interesses nacionais, porque essa divisão não está levando a nada, tá? A esquerda está errando, a direita está errando e o Brasil está se fudendo. Desculpa a palavra, mas vamos falar a verdade aqui, tá? Enfim, é muito evidente para mim que o interesse dos Estados Unidos é um governo do Alckmin. Tá? E se eles não conseguirem colocar o Alckmin, eles vão tentar mostrar para o Lula que ele tem pouca margem de manobra no cenário internacional e fazer pressão nele nesse sentido.
Então, assim, eles querem, os americanos provavelmente querem o Alckmin para que ele abra as portas para esse mercado transnacional da cerveja, para que essas cervejarias americanas consigam entrar em território brasileiro, que elas não conseguem desde os anos 2000, basicamente. Né? Então, 20 anos aí tentando e não estou conseguindo, por causa da resistência até do Jorge Paulo Lemann, em certo sentido. Essa entrada dos players americanos, podem acreditar, ela vai ser revestida de um discurso lindo, assim, emotivo. Eu vou até chorar. Porque vai ser belo, vai ser moralizante, em prol da democracia, em prol da liberdade. Anota e me cobra depois. Anota e me cobra, tá bom? É isso. O problema, outro problema, é uma derivação imediata de eventual lava-jato da Ambev, que é a lava-jato do agronegócio. Veja, para você ter Ambev, você precisa do agro, porque cerveja é basicamente grão líquido. Eu sei que a Ambev não vende só cerveja, mas eu estou usando o exemplo ilustrativo como uma forma de simbologia. Então, se você quebra a Ambev, você prejudica o agro. A cerveja é basicamente grão, é agro. E se você quebrar a Ambev, você talvez inicie a quebra do agro. Ah, Rafael, isso é uma teoria da conspiração. É mesmo? Então vamos lá. A Ucrânia era uma das maiores exportadoras de grãos do mundo. E, obviamente, com o que está acontecendo no território ucraniano, eles vão perder essa capacidade. E isso vai abrir as portas para os interesses estrangeiros e para que empresas de outros países entrem na Ucrânia e explorem essa capacidade morta da Ucrânia. Muitas empresas russas, provavelmente, e muitas empresas do Otanistão, né, do eixo Europa-Estados Unidos. Provavelmente, assim, eu não entendo nada dessa parte militar, né, bélica, mas assim, é de se supor que talvez o conflito se resolva mais ou menos da mesma maneira como foi resolvido o conflito da Coreia. O tal do paralelo 38, que dividiu Coreia do Sul e Coreia do Norte. Coreia do Sul capitalista, desenvolvida, e Coreia do Norte comunista, com aquela doutrina atrasada e passando fome ainda, né? Só que aqui, talvez, a solução seja dividir a Ucrânia pelo rio Dnieper, né, que corta a Ucrânia. Então o eixo leste ficaria com os russos e o oeste com os americanos. Isso acontecendo ou não, eu não sei se vai acontecer, não tem como fazer previsão. Uma coisa é certa, a Ucrânia vai perder sua capacidade do agro. E de ser uma das maiores, a quarta maior exportadora de grãos do mundo. E essa demanda vai ser suprida por empresas que não são ucranianas. Né? Então esse é o perigo que a gente tem. As lojas americanas, a falência das lojas americanas ou a recuperação judicial se reverter numa lava-jato da Ambev, que necessariamente vai afetar o agro. E aí nós temos uma lava-jato do agro, que também abre caminho para que empresas estrangeiras tomem lugar de empresas nacionais no agronegócio brasileiro. É isso. Muito obrigado pela atenção. É um vídeo curto, breve, uma mera reflexão. E eu peço que, se você gostou, curte, se inscreve, compartilha. A proposta do canal não é entretenimento, é conteúdo de qualidade. Aceito críticas, sugestões. E se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que compartilhe o vídeo, por favor. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.